Você ainda serve mesas? Que decadência! O ex-marido milionário humilhou a garçonete na frente da nova mulher. Ele não sabia que estava provocando a pessoa errada e que aquela noite mudaria tudo. A bandeja tremeu nas mãos de Carolina quando ela viu quem acabava de entrar pela porta do restaurante. Eduardo, seu ex-marido. O homem que um dia prometeu amá-la na riqueza e na pobreza, mas que a abandonou no momento em que a pobreza bateu à porta. E ao lado dele, pendurada em seu braço como um troféu caro, estava Bruna Cavalcante, aquela modelo de revistas que Carolina via nas capas das bancas de jornal. O coração dela despencou. De todos os restaurantes da cidade, de todas as noites da semana, ele tinha que aparecer ali. No único lugar onde ela conseguira reconstruir sua vida depois que tudo desmoronou. Mesa para 2. Eduardo disse para a recepcionista, sem nem olhar ao redor. Sua voz ainda tinha aquele tom autoritário que Carolina conhecia tão bem. Quero a melhor mesa. E não me façam esperar. Bruna riu daquele jeito afetado, ajeitando o cabelo enquanto examinava o ambiente como se estivesse avaliando se o lugar era digno da presença dela. O vestido dela provavelmente custava mais que o aluguel de 3 meses de Carolina. A recepcionista sorriu profissionalmente e pegou 2 cardápios. Por favor, me acompanhem. Carolina sentiu o sangue congelar quando percebeu para onde a moça estava levando o casal. Seção 3. Sua seção. As mesas que ela atendia naquela noite. Não. Ela sussurrou para si mesma, tentando se esconder atrás do balcão do bar. Mas Lucas, o chefe executivo que havia se tornado seu amigo, já estava ao lado dela. Carol, você está bem? Ele seguiu o olhar dela e entendeu imediatamente. É ele? Ela apenas conseguiu acenar com a cabeça, sentindo a garganta apertar. Durante 3 meses, desde que começara a trabalhar ali, ela evitara falar sobre o passado. Ninguém sabia que a garçonete discreta que servia mesas com um sorriso educado já havia sido casada com um dos empresários mais ricos da região. Eu posso pedir para alguém trocar de sessão com você, Lucas ofereceu, a preocupação estampada no rosto. Mas antes que Carolina pudesse responder, a voz do gerente ecoou atrás dela. Carolina, mesa 17, rápido. São clientes importantes. Ela respirou fundo. Não havia escapatória. Suas mãos tremiam quando pegou o bloco de anotações e a caneta. 28 anos de idade. E ela se sentia como uma criança prestes a enfrentar o maior medo da vida. Você consegue, Lucas sussurrou. Mantenha a cabeça erguida. Carolina caminhou em direção à mesa como se estivesse indo para o próprio julgamento. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Eduardo estava de costas, mexendo no celular, enquanto Bruna checava a maquiagem em um espelhinho de mão. Boa noite, Carolina disse, forçando a voz a sair firme. Bem-vindos ao restaurante Belle Époque. Eu sou a Carolina e vou... Eduardo levantou a cabeça. O mundo parou. Os olhos dele se arregalaram. A boca se abriu levemente. E por um segundo, apenas um segundo, Carolina viu algo que poderia ser constrangimento passando pelo rosto dele. Mas foi só um segundo. Porque logo depois veio o sorriso. Aquele sorriso cruel que ela aprendeu a reconhecer nos últimos meses do casamento. Carolina. Ele disse o nome dela devagar, saboreando cada sílaba como se fosse uma piada particular. Carolina Mendes? Bruna parou de olhar o espelho e fixou os olhos em Carolina, examinando-a de cima a baixo com aquela expressão que só mulheres muito bonitas usam quando querem fazer outra se sentir insignificante. Oi, Eduardo. Carolina respondeu, mantendo a voz controlada. Profissional. Distante. O que vocês vão querer para beber? Espera. Ele ergueu a mão como se estivesse parando o trânsito. Seu sorriso ficou ainda maior. Você trabalha aqui, servindo mesas? A pergunta veio carregada de tanto veneno que Carolina sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Ao redor, outros clientes começaram a prestar atenção na conversa. A mulher da mesa ao lado parou de cortar o bife. O casal jovem perto da janela baixou o tom de voz para ouvir melhor. Sim, Carolina respondeu, erguendo o queixo. Eu trabalho aqui. Posso anotar seus pedidos? Eduardo soltou uma risada alta, daquelas que fazem todo mundo olhar. Meu Deus, que decadência! De dona de casa em um apartamento de 300 metros para... Isso! Ele gesticulou para ela como se ela fosse um objeto em exposição.
Carolina sentiu as bochechas queimarem, mas manteve a expressão neutra. Não ia dar a ele a satisfação de vê-la desmoronar. Eduardo, quem é essa? Bruna perguntou, a voz aguda perfurando o ar como uma unha arranhando o vidro. Ah, amor, deixa eu te apresentar. Eduardo se recostou na cadeira, claramente se divertindo. Essa aqui é a Carolina, minha ex-esposa. O silêncio que caiu sobre as mesas ao redor foi ensurdecedor. Carolina podia sentir os olhares, as expressões de curiosidade e pena se multiplicando. A mulher da mesa ao lado cobriu a boca com a mão. O casal jovem trocou olhares chocados. Bruna arregalou os olhos e então, para o horror de Carolina, começou a rir. Não era uma risadinha discreta. Era uma gargalhada alta, sem nenhum pudor. Essa é a ex de quem você tanto falava? Bruna conseguiu dizer entre as risadas. Aqui você disse que era acomodada e não tinha ambição. Carolina sentiu algo se partir dentro dela. Eduardo falava sobre ela? Distorcia a história deles? Transformava 3 anos de casamento em piadas para entreter a namorada nova? A mesma, Eduardo confirmou, pegando o cardápio sem nem olhar para Carolina. Eu ofereci ajuda financeira no divórcio, sabe? Mas ela recusou. Orgulho bobo. E agora olha onde ela está. Isso era mentira. Eduardo não ofereceu nada. Ele a deixou com as dívidas do tratamento médico da mãe dela. Sumiu com o dinheiro da conta conjunta. E ainda teve a audácia de processar ela por metade do valor do carro que ele mesmo havia vendido antes do divórcio. Realmente, amor. Bruna concordou, pegando o cardápio também. Algumas pessoas nascem para servir, outras para serem servidas. A frase ecoou como um tiro. Carolina apertou o bloco de anotações com tanta força que as pontas dos dedos ficaram brancas. Lágrimas queimaram atrás dos olhos, mas ela piscou rápido. Não ia chorar. Não ia dar esse gosto para eles. Posso anotar os pedidos? Ela repetiu, a voz um pouco mais baixa agora. Na verdade, Eduardo levantou o dedo como se tivesse tido uma ideia brilhante. Você pode trazer uma garrafa do vinho mais caro da casa. Estamos comemorando. Comemorando o quê? Carolina perguntou antes de conseguir se conter. Nosso noivado! Bruna praticamente gritou, estendendo a mão esquerda para mostrar um anel que provavelmente custava mais que tudo que Carolina ganharia nos próximos 5 anos. Ele me pediu em casamento ontem, não é lindo? O chão poderia ter se aberto debaixo dos pés de Carolina, que teria doído menos. Eduardo ia se casar de novo, apenas 6 meses depois do divórcio, com uma mulher que provavelmente não sabia nem cozinhar um ovo, mas que tinha o tipo de beleza que abria portas e corações de homens como ele. Parabéns, Carolina sussurrou, a palavra saindo como estilhaços de vidro. Ah, e Carol? Eduardo a chamou quando ela começou a se virar. Pode se apressar? Não queremos ficar esperando a noite toda. Afinal, você deve estar acostumada a trabalhar rápido agora, né? Esse tipo de serviço exige agilidade. Algumas pessoas na mesa ao lado trocaram olhares desconfortáveis. Um homem de terno franziu a testa, claramente incomodado com a cena. Mas ninguém disse nada. Ninguém nunca dizia nada. Carolina caminhou de volta para o bar com as pernas bambas. Lucas já estava esperando, os braços cruzados e a expressão sombria. Eu ouvi tudo, ele disse baixinho. Aquele homem é um... Não diz. Carolina cortou, apoiando-se no balcão para não cair. Eu só... preciso terminar essa noite. Preciso desse emprego, Lucas. Ninguém merece ser tratado daquele jeito. Eu sei. Ela engoliu o nó na garganta. Mas eu não posso reagir. Se eu perder a calma, perco o emprego. E se eu perder o emprego, perco o apartamento. E se eu perder o apartamento... Ela não terminou a frase. Não precisava. Lucas conhecia a história. Sabia que Carolina sustentava a mãe doente, que pagava aluguel atrasado, que juntava moedas para comprar remédios. Vou pegar o vinho, ela disse, limpando discretamente o canto dos olhos. Vinho caro para clientes que acham que dinheiro compra o direito de humilhar os outros. Ela pegou a garrafa mais cara da adega, uma importada que custava mais que seu salário mensal. Suas mãos ainda tremiam quando voltou para a mesa. Eduardo e Bruna estavam inclinados um para o outro, rindo de alguma piada particular. Seu vinho, Carolina anunciou, mostrando o rótulo como o protocolo exigia. Perfeito,
Eduardo disse sem olhar. Pode abrir. Carolina abriu a garrafa com as mãos ainda trêmulas, serviu um pouco no copo de Eduardo para ele provar. Ele tomou um gole, fez aquela cara pretensiosa de quem fingia entender de vinho e acenou com a cabeça. Está bom. Para uma ex-esposa servindo vinho, até que você se saiu bem. Bruna riu de novo, aquela risada aguda que perfurava os tímpanos. Carolina serviu os dois em silêncio, cada segundo parecendo uma eternidade. Quando terminou, Eduardo pegou a taça, ergueu para um brinde com Bruna e então olhou diretamente para Carolina. Sabe, Carol, eu realmente esquivei de uma bala quando me divorciei de você. Olha o que eu ganhei em troca. Ele apontou para Bruna como se ela fosse um prêmio em um concurso. Linda, jovem, ambiciosa, tudo que você não era. Carolina sentiu algo rachar dentro dela. Não era o coração, porque aquilo já estava quebrado há tempos. Era algo mais profundo. Era a última camada de proteção que ela tinha construído ao redor da própria dignidade. Vocês querem fazer o pedido agora? Ela perguntou, a voz saindo automática, mecânica. Ah, não sabemos ainda, Eduardo disse, virando o cardápio preguiçosamente. Volta daqui a 10 minutos. Ou 15. Não temos pressa. Carolina se afastou, sentindo os olhares de pena das outras mesas queimando sua pele. A mulher que tinha coberto a boca a observou com expressão triste. O homem de terno balançou a cabeça, reprovando. Mas ninguém fez nada. Porque é assim que o mundo funciona. As pessoas assistem, julgam, se incomodam, mas raramente intervêm. Carolina passou pelos próximos minutos no piloto automático, atendendo outras mesas, sorrindo mecanicamente, anotando pedidos que ela mal processava. Sua mente estava presa naquela mesa, naquele homem que ela um dia amou, naquela humilhação pública que estava sendo servida junto com o vinho caro. Quando voltou, Eduardo e Bruna já estavam de mãos dadas sobre a mesa, olhando um para o outro como se fossem o único casal do mundo. Decidimos, Eduardo anunciou. Quero o filé ao molho madeira, mal passado. Ela vai querer a salada César, mas sem croutons porque ela está de dieta. Carolina anotou tudo, a caneta raspando o papel com mais força que o necessário. E Carol, Eduardo acrescentou quando ela estava prestes a sair, capricha no prato, tá? Não é todo dia que seu ex-marido vem jantar no seu trabalho. Foi a gota d'água. Carolina parou, virou-se lentamente, e pela primeira vez desde que eles haviam entrado, ela olhou Eduardo diretamente nos olhos. Sabe de uma coisa, Eduardo? Ela disse, a voz saindo baixa mas firme. Você pode ter o dinheiro, pode ter a namorada modelo, pode ter o carro importado, mas tem uma coisa que você nunca mais vai ter. Ele arqueou uma sobrancelha divertido. Ah, é? E o que seria? Meu respeito. O sorriso dele vacilou. Por meio segundo, apenas meio segundo, algo passou pelo rosto de Eduardo que Carolina não conseguiu identificar. Raiva, constrangimento, remorso, mas logo o sorriso voltou, ainda mais cruel. Respeito? Vindo de uma garçonete? Ah, querida, eu vou dormir muito bem sem isso. Carolina se virou e saiu, sentindo as lágrimas finalmente escaparem. Ela entrou na cozinha, passou direto por Lucas, que tentou segurá-la, e trancou-se no banheiro dos funcionários. Ali, sozinha, ela finalmente deixou tudo sair. Chorou pela humilhação, pelo casamento destruído, pela vida que tinha e que nunca mais teria. Chorou até não ter mais lágrimas, até ficar apenas o soluço seco e a dor no peito. Mas o que Carolina não sabia, o que ela não poderia imaginar naquele momento de desespero, era que alguém havia filmado tudo. O homem de terno da mesa ao lado, incomodado com a crueldade que presenciava, havia discretamente gravado os últimos 5 minutos da humilhação. E naquela mesma noite, enquanto Carolina chorava no banheiro e Eduardo comemorava seu noivado, aquele vídeo seria postado nas redes sociais, com uma legenda simples. A crueldade dos ricos não conhece limites. E até o amanhecer, aquele vídeo teria mudado tudo. Carolina saiu do banheiro com os olhos inchados e o rosto molhado. Ela havia se trancado ali por 15 minutos, tentando recompor a maquiagem que as lágrimas arruinaram, tentando montar de volta a máscara de profissionalismo que era a única coisa que a protegia. Mas seus dedos tremiam tanto que o corretivo ficou manchado, e ela desistiu. Lucas estava esperando do lado de fora, os braços cruzados
e a expressão preocupada. Carol, você não precisa voltar lá. Eu converso com o gerente. A gente inventa uma desculpa. Você vai para casa e... Não. A voz dela saiu firme, mais firme do que ela se sentia. Eu não vou deixar aquele homem me tirar mais nada. Ele já levou tudo. Não vai levar minha dignidade também. Mas você não precisa se submeter a isso. Carolina olhou para Lucas, esse homem bom que havia se tornado seu único amigo verdadeiro desde que o mundo desmoronou. Eu preciso sim. Eu preciso mostrar que ele não me quebrou, que eu ainda estou de pé. Ela alisou o uniforme, ergueu o queixo e voltou para o salão com passos decididos. Cada mesa que ela atendia, cada sorriso que forçava, cada obrigada, aproveite a refeição, que saía de seus lábios era um ato de resistência silenciosa. Eduardo e Bruna ainda estavam lá, agora comendo os pratos que Carolina havia anotado. Ela evitou passar perto daquela mesa. Pediu para que outra garçonete, a Patrícia, assumisse qualquer pedido adicional que eles fizessem. Eu assumo, Patrícia disse, tocando o braço de Carolina com gentileza. Vi tudo, Carol. Aquele homem é um monstro. Obrigada, Carolina sussurrou, sentindo gratidão por aquela pequena bondade. As horas passaram como se estivessem presas em mel. Cada minuto parecia durar uma eternidade. Carolina atendia mesas, sorria, anotava pedidos, mas sua mente estava longe. Estava presa naquele momento em que Eduardo apontou para ela como se fosse lixo. Estava presa nas risadas de Bruna ecoando pelo restaurante. Finalmente, perto das 11 da noite, ela viu Eduardo pedir a conta. Patrícia foi até a mesa, processou o pagamento e retornou com uma expressão estranha. Ele deixou gorjeta, Patrícia disse, estendendo uma nota de R$100 para Carolina. O quê? Disse que era para você. Que era para ajudar nos tempos difíceis. Carolina olhou para a nota como se fosse uma cobra venenosa. R$100. Para Eduardo, aquilo era troco de bolso. Para ela, era quase metade do aluguel atrasado. Mas aceitar aquilo seria aceitar a humilhação como definitiva. Seria admitir que ele estava certo, que ela precisava da caridade dele. Devolve, Carolina disse, empurrando a nota de volta. Diz que eu não aceito esmola. Patrícia hesitou. Carol, são R$100. Você não precisa de orgulho agora. Não é orgulho. Carolina olhou para a mesa onde Eduardo estava se levantando, ajudando Bruna a colocar um casaco caríssimo. É dignidade. E é a única coisa que me resta. Patrícia assentiu, entendendo. Ela voltou até a mesa e devolveu a nota. Carolina não conseguiu ouvir o que foi dito, mas viu a expressão de Eduardo mudar de surpresa para raiva. Ele olhou diretamente para onde Carolina estava, e por um segundo, seus olhares se encontraram através do salão. Então ele deu de ombros, guardou a nota e saiu do restaurante com Bruna pendurada no braço. Quando a porta se fechou atrás deles, Carolina sentiu as pernas falharem. Ela se apoiou no balcão, respirando fundo, tentando não desmoronar de novo. Acabou, Lucas disse baixinho, aparecendo ao lado dela. Eles foram embora. Acabou, ela repetiu, mas a palavra soou vazia, porque não tinha acabado. Aquela noite nunca acabaria. Ficaria gravada na memória dela para sempre. O turno terminou meia hora depois. Carolina pegou sua bolsa velha, trocou o uniforme por uma roupa simples e saiu pela porta dos fundos como sempre fazia. O ar frio da madrugada bateu no rosto dela e pela primeira vez em horas ela conseguiu respirar de verdade. O ônibus que a levava para casa estava quase vazio. Carolina se sentou no fundo, encostou a cabeça na janela fria e fechou os olhos. Estava exausta, não apenas do corpo, mas da alma. Quando chegou ao pequeno apartamento que dividia com a mãe, já passava da meia-noite. Ela abriu a porta devagar, tentando não fazer barulho. A mãe estava dormindo no quarto, a respiração pesada por causa da doença que consumia seus pulmões aos poucos. Carolina foi direto para o banheiro, ligou o chuveiro e ficou debaixo da água quente até ela esfriar completamente. Como se pudesse lavar aquela noite, apagar aquelas palavras, fazer tudo desaparecer ralo abaixo. Mas não funcionou. Quando ela saiu, vestiu um pijama velho e se deitou no sofá que servia como sua cama. Tudo ainda estava lá. A dor, a humilhação,
A sensação de ter sido despedaçada na frente de dezenas de estranhos. Ela pegou o celular, mais por hábito que por vontade. Não tinha muitos contatos. Não tinha redes sociais ativas desde o divórcio, mas tinha o grupo de WhatsApp das meninas do trabalho. Havia mensagens novas. Patrícia. Carol, você está bem? Que noite horrível. Júlia. Vi tudo. Aquele homem é desprezível. Você foi muito forte. Simone. Se precisar conversar, estou aqui. Carolina sentiu um calor no peito. Pequenas bondades em meio ao caos. Ela digitou um "Obrigada, meninas", e estava prestes a desligar o telefone quando uma notificação apareceu. Era de um número desconhecido. Ela abriu a mensagem e sentiu o sangue gelar. Era um link. E acima do link, uma mensagem curta. Você precisa ver isso. Todo mundo está vendo. Com os dedos tremendo, Carolina clicou no link. Ele a levou para uma postagem no Twitter, um vídeo. E quando ela apertou play, reconheceu imediatamente o que era. O restaurante, a mesa 17, Eduardo e Bruna, e ela. Alguém havia filmado tudo. O vídeo começava exatamente no momento em que Eduardo disse: "Que decadência!" A qualidade não era perfeita, mas o áudio estava cristalino. Cada palavra cruel, cada risada maldosa, cada segundo de humilhação estava ali, gravado para o mundo ver. Carolina assistiu paralisada, enquanto via a si mesma na tela. Via a forma como ela manteve a postura ereta apesar da dor. Via o tremor em suas mãos quando serviu o vinho. Via o momento em que ela disse: "Você pode ter o dinheiro, pode ter a namorada modelo, mas tem uma coisa que você nunca mais vai ter: meu respeito." E então viu a si mesma saindo de quadro, claramente lutando para não chorar. O vídeo terminava com uma tomada de Eduardo e Bruna rindo, completamente alheios ao sofrimento que haviam causado. A legenda dizia: "A crueldade dos ricos não conhece limites. Essa mulher foi humilhada publicamente pelo ex-marido milionário no restaurante onde ela trabalha. Ele zombou dela, a tratou como lixo e ainda riu da situação. Isso precisa ser visto." Carolina olhou para os números abaixo do vídeo e não conseguiu acreditar. 820 mil visualizações, 42 mil compartilhamentos, 93 mil comentários. O vídeo tinha sido postado há apenas 3 horas e estava viralizando explosivamente. Com as mãos tremendo violentamente, Carolina começou a rolar os comentários. Marias. Que homem horrível! Ela merece muito melhor que isso. Ana Pedro Lima. Reconheço esse cara. É o Eduardo Ferreira, dono da Ferreira Importações. Vou boicotar essa empresa. Juliana Costa. Chorei vendo isso. A dignidade dela é inspiradora. A Ricardo Alves. Alguém sabe quem é ela? Quero ajudar de alguma forma. Havia milhares de mensagens assim. Mensagens de apoio, de indignação, de pessoas pedindo justiça. Mas também havia outras mensagens. Mensagens que faziam Carolina querer enfiar a cabeça debaixo do travesseiro e nunca mais sair. Rara Lucas Oliveira. Coitada, mas se ela tivesse sido uma boa esposa, ele não teria trocado ela. A Vanessa Rocha. Ela deve ter feito algo para merecer. Ninguém humilha alguém sem motivo. Tiago Santos. Drama demais. É só um ex-marido jantando. Ela que criou o caso. Carolina sentiu a bile subir pela garganta. O mundo inteiro estava assistindo, julgando, opinando sobre a vida dela, sobre a dor dela, como se fosse entretenimento. Ela fechou o aplicativo, mas as notificações continuaram chegando. O número desconhecido que havia mandado o link enviou outra mensagem. O vídeo está em todos os lugares. Todos os sites de notícias estão compartilhando. Você virou viral. Carolina largou o celular como se ele estivesse queimando. Viral. Ela virou viral. Sua pior noite, sua maior humilhação, estava sendo consumida por milhões de pessoas como se fosse um episódio de novela. Ela correu para o banheiro e vomitou. Vomitou até ficar apenas a bile, até seu estômago revirar vazio. Depois, sentou-se no chão frio de azulejos, abraçou os joelhos e chorou. Chorou porque sua privacidade tinha sido violada, porque sua dor estava em exposição, porque amanhã, quando ela acordasse, o mundo inteiro saberia quem ela era. A garçonete humilhada, a ex-esposa descartada,
A mulher que virou notícia por ter sido tratada como lixo. O telefone não parava de tocar. Mensagens de números desconhecidos chegavam em avalanche. Jornalistas querendo entrevistas. Programas de TV querendo sua história. Influenciadores digitais querendo fazer vídeos sobre ela. E no meio de tudo isso, uma mensagem que fez o coração de Carolina parar. Era de Eduardo. Parabéns! Você conseguiu me envergonhar publicamente. Espero que esteja feliz com sua vingancinha patética. Meus advogados vão processar você por difamação. Carolina leu a mensagem 3 vezes antes de entender. Ele estava culpando ela. Como se ela tivesse filmado. Como se ela tivesse planejado tudo. Como se ela tivesse orquestrado a própria humilhação para prejudicá-lo. Ela digitou e apagou 5 respostas diferentes. Queria gritar que ela não tinha nada a ver com o vídeo. Queria apontar que ele era o vilão da própria história. Queria dizer que ele colheu o que plantou. Mas no final, ela não disse nada. Apenas bloqueou o número e jogou o telefone para o lado. De manhã, quando o sol nasceu e Carolina não havia dormido nem 1 minuto, ela ligou a televisão. E lá estava ela, seu rosto na tela. O vídeo sendo exibido no Jornal da Manhã. Comentaristas debatendo se Eduardo deveria ser cancelado. Especialistas em relacionamentos analisando a dinâmica de poder entre ex-casais. A âncora do jornal olhou diretamente para a câmera. Essa história comoveu o Brasil. A pergunta que todos fazem é: até quando vamos tolerar que pessoas sejam humilhadas publicamente apenas porque não têm o mesmo poder financeiro que seus opressores? Carolina desligou a TV. Não aguentava mais. Entrou no quarto da mãe, que ainda dormia, e observou o rosto pálido e cansado da mulher que a criou sozinha depois que o pai foi embora. Mãe, ela sussurrou. Eu não sei o que fazer. O mundo inteiro está me olhando, e eu só queria desaparecer. A mãe não respondeu. Continuou dormindo, a respiração pesada, alheia ao caos que havia se instalado na vida da filha. Carolina se sentou na beirada da cama e segurou a mão fria da mãe. Eu fui forte ontem. Fui forte quando ele me humilhou. Mas hoje eu não sei se consigo continuar sendo. Seu celular tocou de novo. Mais uma ligação de número desconhecido. Ela rejeitou, mas a ligação seguinte era de Lucas. Carol, você viu o vídeo? Vi. Está em todo lugar. As pessoas estão indignadas. Estão pedindo boicote à empresa do Eduardo. Lucas, eu não quero isso. A voz dela saiu quebrada. Eu não quero ser famosa por ter sido humilhada. Eu não quero que minha dor seja entretenimento. Eu sei, mas Carol, isso pode ser bom. As pessoas estão do seu lado. Estão vendo quem você realmente é, quão forte você. Eu não sou forte. Carolina explodiu, as lágrimas voltando com força total. Eu estou destruída. Eu passei a noite inteira vomitando e chorando. Meu rosto está em todos os lugares e eu nem pedi isso. Eu só queria trabalhar em paz, cuidar da minha mãe e seguir em frente. Mas agora o mundo inteiro acha que me conhece porque viu 5 minutos da minha vida. Lucas ficou em silêncio do outro lado. Quando finalmente falou, a voz estava suave. Desculpa, eu só queria que você soubesse que não está sozinha. Mas eu estou, Lucas. Eu sempre estive. Ela desligou. O dia passou em uma névoa de ansiedade. Carolina não foi trabalhar. Não conseguia sair de casa. Não conseguia lidar com a possibilidade de ser reconhecida na rua, de ter pessoas apontando para ela, de ser aquela mulher do vídeo. À tarde, o gerente do restaurante ligou. Carolina, precisamos conversar. Seu coração afundou. Eu sei, eu vou pedir demissão. Não vou trazer mais problemas para o restaurante. Demissão? Não, você não entendeu. Desde que o vídeo viralizou, o restaurante está lotado de reservas. Todo mundo quer vir jantar aqui, ver o lugar onde aconteceu. As redes sociais do restaurante explodiram. Você acabou de nos dar a melhor publicidade que poderíamos ter. Carolina ficou sem palavras. E tem mais, ele continuou. Recebi dezenas de ligações de clientes dizendo que querem ser atendidos por você especificamente. Tem gente oferecendo para pagar mais caro se você for a garçonete deles. Carol, você virou uma celebridade. Eu não quero ser celebridade, ela sussurrou. Eu só quero viver minha vida. Eu entendo, mas a realidade é que isso mudou tudo. Para o bem ou para o mal, você agora é conhecida. E a questão é,
O que você vai fazer com isso? Depois que ele desligou, Carolina ficou olhando para o telefone por muito tempo. O que ela ia fazer? Porque pela primeira vez desde que Eduardo a deixou, desde que ela perdeu tudo, desde que começou a trabalhar como garçonete para sobreviver, Carolina tinha algo que ele não tinha. Ela tinha a empatia do mundo inteiro. E talvez, apenas talvez, isso pudesse significar algo. Mas primeiro, ela precisava decidir se estava pronta para usar isso. Se estava pronta para sair das sombras e contar sua verdadeira história. A história que ninguém ainda conhecia. A história que mostraria que a humilhação de ontem era apenas uma pequena parte de algo muito maior e muito mais doloroso. Carolina não voltou ao restaurante no dia seguinte. Nem no outro. Ela ficou trancada no apartamento, as cortinas fechadas, o celular desligado. O mundo lá fora queria respostas, queria entrevistas, queria transformá-la em símbolo de luta contra a humilhação. Mas ela não queria ser símbolo de nada. Só queria que tudo voltasse ao normal. Mas normal não existia mais. No terceiro dia, a mãe finalmente acordou lúcida. Dona Teresa tinha 62 anos, mas parecia ter 80. A doença consumia não apenas seus pulmões, mas sua energia, sua vontade de viver. Ela tossia constantemente, um som úmido e doloroso que fazia Carolina estremecer. Filha, ela chamou da cama, a voz fraca. Você está aí há dias. O que aconteceu? Carolina entrou no quarto com uma bandeja. Sopa morna, remédios, água. A rotina de sempre. Nada, mãe. Só estava cansada do trabalho. Não minta para mim. Os olhos de Teresa, mesmo cansados, ainda viam através dela. Eu ouvi você chorando de madrugada. Ouvi o telefone tocando sem parar. Carolina sentou-se na beirada da cama, segurando a mão fria da mãe. E então, pela primeira vez em 3 dias, ela falou. Contou tudo. A humilhação no restaurante. O vídeo. Os milhões de pessoas assistindo sua pior noite. Eduardo ameaçando processar. O mundo inteiro opinando sobre uma vida que não conheciam. Teresa ouviu em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Quando Carolina terminou, a mãe apertou sua mão com uma força que parecia impossível para alguém tão frágil. Minha filha, eu nunca te contei tudo sobre o divórcio. Contei? Carolina franziu a testa. Mãe, você estava muito doente quando aconteceu. Eu não quis te preocupar com detalhes, mas eu ouvi coisas. Ouvi você chorando no telefone. Ouvi você vendendo suas joias, seus livros, tudo que tinha valor. Teresa respirou fundo, a respiração chiando. E eu sempre soube que havia algo que você não me contou. Algo pior do que apenas um divórcio. O coração de Carolina acelerou. Ela nunca tinha falado sobre aquilo. Com ninguém. Era um segredo que ela guardava como se guardam feridas que nunca cicatrizam direito. Mãe, isso não importa agora. Importa sim. Teresa segurou o rosto da filha com as 2 mãos. Porque se você vai enfrentar esse homem de novo, se você vai aparecer na televisão, nas redes sociais, o mundo precisa saber a verdade inteira. Carolina sentiu as lágrimas queimarem. Eu não sei se consigo falar sobre isso. Então deixa eu falar por você. Teresa se ajeitou na cama, reunindo forças. Quando você se casou com Eduardo, você era uma professora, certo? Dava aulas de literatura em uma escola particular. Sim. E você largou tudo quando ele pediu. Ele disse que a esposa dele não precisava trabalhar, que queria você em casa, cuidando dele. Carolina assentiu, a garganta apertada. Ele disse que mulher dele não trabalhava, que era humilhante para ele ter uma esposa que precisava de salário. E você obedeceu, por amor. Teresa tossiu, levando alguns segundos para recuperar o fôlego. Mas quando eu fiquei doente, quando os tratamentos começaram a custar mais do que vocês podiam pagar, o que aconteceu? Mãe, por favor. O que aconteceu, Carolina? A barragem se rompeu. As palavras saíram em uma torrente de dor que Carolina guardava há tanto tempo. Ele disse que você era minha responsabilidade, que ele não ia gastar o dinheiro dele com tratamento de uma sogra que mal conhecia. Carolina soluçou. Eu implorei de joelhos para ele ajudar. E sabe o que ele fez? Riu. Disse que eu deveria ter pensado nisso antes de largar meu emprego. Teresa fechou os olhos, as lágrimas escorrendo silenciosamente.
Então eu vendi tudo. Minhas joias, meus livros, minhas roupas boas. Vendi até o anel de formatura da faculdade. Mas não era suficiente. Nunca era suficiente. Carolina limpou o rosto com as costas da mão. Aí eu voltei a trabalhar. Arrumei um emprego como secretária. Ganhava pouco, mas era alguma coisa. E ele não gostou. Ele odiou. Disse que eu o estava envergonhando. Que os amigos dele riam dele por ter uma esposa que trabalhava como secretária. Como se isso fosse humilhante. Carolina riu amargamente. Mas o pior não foi isso. Teresa abriu os olhos esperando. Quando as dívidas médicas ficaram grandes demais, quando os hospitais começaram a cobrar, eu descobri que Eduardo tinha transferido todo o dinheiro da conta conjunta para uma conta só no nome dele. 38 mil reais. Tudo que tínhamos economizado juntos. Sumiu. Meu Deus. E quando eu confrontei, sabe o que ele disse? A voz de Carolina tremeu de raiva contida. Disse que estava protegendo o patrimônio dele. Que se divorciasse de mim eu não teria direito a nada. Que ele não ia deixar uma sanguessuga destruir o que ele construiu. Ele te chamou de sanguessuga? Entre outras coisas. Carolina respirou fundo. Aí eu fiz a coisa mais burra da minha vida. Peguei um empréstimo. Um empréstimo com juros absurdos, daqueles que te afundam cada vez mais. Mas eu precisava pagar seu tratamento, mãe. Você estava morrendo. Teresa soluçou. Filha, eu não sabia. Eu nunca quis que você... Eu sei. E eu faria tudo de novo. Carolina segurou a mão da mãe. Mas quando Eduardo descobriu do empréstimo, quando viu que eu tinha me enterrado em dívidas para salvar você, ele pediu o divórcio. Disse que não queria mais nada comigo. Que eu era um peso. Uma decepção. E você não contou isso para ninguém? Como eu ia contar? Quem ia acreditar que um homem tão respeitado, tão bem-sucedido, era capaz de fazer isso? Carolina limpou as lágrimas. Eu assinei o divórcio sem pedir nada, sem advogado, sem briga. Só queria que acabasse. Só queria paz. Mas a paz nunca veio. Não, porque ele ficou com tudo. Com o apartamento, com o carro, com a conta bancária. E eu fiquei com as dívidas do empréstimo e com você para cuidar. Carolina sorriu tristemente. Mas sabe de uma coisa? Eu não me arrependo. Porque você está viva. Você ainda está aqui comigo. Teresa puxou a filha para um abraço apertado, e as duas choraram juntas. Choraram por tudo que perderam, por tudo que sofreram, por tudo que ninguém via quando olhava para elas. Quando finalmente se separaram, Teresa limpou o rosto e olhou para Carolina com uma determinação que ela não via há meses. Filha, você precisa contar essa história. O mundo precisa saber. Mãe, eu não posso. Se eu falar, ele vai processar. Vai dizer que estou mentindo, inventando coisas para manchar a imagem dele. E você tem provas? Carolina hesitou. Tenho alguns extratos bancários que mostram a transferência do dinheiro. Tenho o contrato do empréstimo. Tenho as contas médicas que ficaram no meu nome. Ela pausou. E tenho mensagens. Mensagens? Do WhatsApp. De quando eu implorava para ele me ajudar. Eu nunca apaguei. Carolina pegou o celular que estava desligado há dias e ligou. Centenas de notificações explodiram na tela, mas ela ignorou todas. Foi direto para as conversas antigas, arquivadas, escondidas em uma pasta que ela nunca mais havia aberto. E lá estavam. Mensagens de 3 anos atrás. Mensagens que partiam o coração de ler. Carolina. Eduardo, por favor, minha mãe precisa do tratamento. Você pode me emprestar o dinheiro? Eu pago de volta aos poucos. Eduardo. Não é minha responsabilidade. Ela não é minha mãe. Carolina. Mas ela é minha família. E eu sou sua esposa. Eduardo. Esposa que não vale nada. Arruma um emprego de verdade se quer dinheiro. Carolina. Mas você pediu para eu largar meu emprego. Eduardo. E foi o maior erro que eu cometi. Casei com uma inútil. Teresa leu as mensagens por cima do ombro da filha, o rosto ficando cada vez mais pálido. Meu Deus, ele realmente disse essas coisas. E tem mais. Carolina rolou a conversa. Havia dezenas de mensagens assim. Eduardo a chamando de peso morto, dizendo que ela era uma decepção, que ele merecia alguém melhor, que estava pensando em trocar ela por uma mulher que prestasse. Isso é abuso, Teresa sussurrou. Isso é violência psicológica. Eu sei.
Mas na época eu achava que era culpa minha, que eu realmente era tudo o que ele dizia. E agora? Carolina olhou para as mensagens, depois para o celular cheio de notificações não lidas. Jornalistas, programas de TV, influenciadores digitais. Todos querendo sua história. Todos querendo transformá-la em manchete. Agora eu sei que ele é um monstro e que monstros precisam ser expostos. Naquele momento, o telefone tocou. Era Lucas. Carol, graças a Deus você atendeu. Eu estava preocupado, tentei ligar 1000 vezes. Desculpa, Lucas. Eu precisava de um tempo. Eu entendo, mas Carol, tem algo que você precisa saber. A voz dele estava estranha, tensa. Eduardo está dando entrevista, agora, ao vivo na TV. O sangue de Carolina congelou. O quê? Liga no canal 7. Ele está no programa da tarde contando a versão dele da história. E Carol, ele está mentindo. Está inventando coisas horríveis sobre você. Com as mãos tremendo, Carolina correu para a sala e ligou a televisão. E lá estava ele, Eduardo Ferreira, com o terno impecável, o cabelo penteado, o sorriso charmoso que enganava todo mundo. E ao lado dele, segurando sua mão, estava Bruna. Olha, Eduardo estava dizendo para a apresentadora. Eu entendo que as pessoas ficaram chocadas com o vídeo, mas ninguém conhece o contexto. Ninguém sabe pelo que eu passei naquele casamento. E o que você passou? A apresentadora perguntou, inclinando-se com interesse mórbido. Carolina era uma pessoa muito complicada, controladora. Ela não me deixava ter vida própria. Queria controlar cada centavo que eu ganhava. Eduardo balançou a cabeça tristemente. E quando eu finalmente juntei coragem para terminar o relacionamento tóxico, ela ficou obcecada por mim. Me perseguia. Aparecia nos lugares onde eu estava. Carolina sentiu a sala girar. Ele está mentindo. Ele está mentindo descaradamente. Na TV, Bruna apertou a mão de Eduardo com apoio teatral. Eu sei que foi muito difícil para você, amor. Foi. E quando a vi naquele restaurante, confesso que fiquei surpreso. Não sabia que ela trabalhava lá. Eduardo olhou diretamente para a câmera. Talvez minha reação tenha sido um pouco dura, mas entendam, era minha ex-esposa, alguém que me causou muito sofrimento. Foi uma reação emocional. Então você se arrepende do que disse? A apresentadora perguntou. Arrependo de ter falado na frente das pessoas. Deveria ter sido mais discreto. Mas não me arrependo de ter seguido em frente com minha vida. Bruna é a melhor coisa que me aconteceu. Bruna sorriu para as câmeras, acenando como se fosse Miss Universo. E sobre as acusações de que você humilhou sua ex-esposa? A apresentadora insistiu. Humilhação é uma palavra forte. Eu apenas apontei fatos. Ela servindo mesas, eu com uma vida bem-sucedida. São escolhas diferentes. Não há nada de errado nisso. Carolina desligou a TV. Não conseguia mais assistir. Seu peito subia e descia rápido demais, a respiração vindo em golfadas curtas. Filha, Teresa estava ao lado dela, apoiada no batente da porta. Você sabe o que precisa fazer. Eu não sei se consigo. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você vendeu tudo para me salvar. Você aguentou 3 anos de abuso psicológico. Você reconstruiu sua vida do zero. Teresa segurou o rosto da filha. E você vai destruir as mentiras dele com a verdade. Carolina olhou para o celular. Para as dezenas de pedidos de entrevista. Para os jornalistas implorando para ela dar sua versão da história. E pela primeira vez em 3 dias, ela pegou o telefone e ligou de volta. Alô? Aqui é Carolina Mendes. Sim, a do vídeo. Ela respirou fundo. Eu aceito dar a entrevista. Mas eu quero ao vivo. E eu quero mostrar provas. Porque está na hora do mundo saber quem Eduardo Ferreira realmente é. Quando ela desligou, suas mãos não tremiam mais. Seus olhos não estavam mais cheios de lágrimas. Havia algo diferente nela agora. Havia fogo. Teresa sorriu, orgulhosa. Agora sim, essa é minha filha. Carolina passou o resto do dia se preparando. Organizou os extratos bancários. Imprimiu as mensagens de WhatsApp. Reuniu as contas médicas. Cada documento era uma peça de evidência. Cada prova era uma bala que ela estava prestes a disparar. A entrevista estava marcada para o dia seguinte. Mesmo programa. Mesmo horário. Mas dessa vez, seria Carolina sentada naquela cadeira. E dessa vez,
O mundo ia ouvir a verdade. Aquela noite, pela primeira vez em meses, Carolina dormiu bem. Não porque estava tranquila, mas porque finalmente, ela ia parar de se esconder. Ia parar de deixar Eduardo controlar a narrativa. Ia mostrar para o mundo inteiro que a garçonete humilhada tinha dentes e que ela estava pronta para morder de volta. O estúdio de televisão era menor do que Carolina imaginava. Ela estava sentada na cadeira de maquiagem, observando seu reflexo no espelho, enquanto uma mulher aplicava base em seu rosto. Era estranho se ver assim, arrumada, preparada para aparecer na frente de milhões de pessoas. Suas mãos seguravam com força a pasta de documentos que trazia no colo. "Relaxa os ombros, querida", a maquiadora disse gentilmente. "Você está tensa demais." Como não estar? Em 15 minutos, ela ia sentar na mesma cadeira onde Eduardo havia mentido descaradamente no dia anterior. Ia olhar para a mesma câmera e desfazer cada mentira, uma por uma. 5 minutos para o ar! Alguém gritou do corredor. O estômago de Carolina revirou. Ela respirou fundo, lembrando das palavras da mãe antes de sair de casa. Você não está lutando só por você. Está lutando por todas as mulheres que foram silenciadas, abusadas e descartadas. Mostre para elas que é possível se levantar. A maquiadora terminou o trabalho e sorriu. Pronto, você está linda. Carolina olhou para o espelho e mal se reconheceu. Não pela maquiagem, mas pelos olhos. Havia uma determinação ali que ela não via há anos, desde antes de conhecer Eduardo. Desde quando ainda acreditava que podia conquistar o mundo. "Carolina!" Uma produtora apareceu na porta. "Está na hora. A apresentadora está te esperando." Ela se levantou, alisou o vestido simples que havia comprado em uma loja de segunda mão e seguiu pelo corredor. Cada passo ecoava alto demais. Seu coração batia descompassado. Mas ela não parou. O estúdio estava cheio de luzes brilhantes. Câmeras apontadas para uma poltrona onde a apresentadora, Márcia Tavares, já estava sentada com seu sorriso profissional. Ela era conhecida por fazer as perguntas difíceis, por não deixar ninguém escapar sem responder. "Carolina, bem-vinda." Márcia se levantou e apertou sua mão calorosamente. "Obrigada por aceitar nosso convite. Sei que não foi fácil." "Obrigada por me dar essa oportunidade", Carolina respondeu, a voz saindo mais firme do que esperava. "Vamos começar em 30 segundos, o diretor anunciou. "Câmeras prontas. 3, 2, 1... A luz vermelha acendeu. "Boa tarde a todos." Márcia olhou diretamente para a câmera com aquele sorriso que conquistava a audiência. "Ontem trouxemos aqui Eduardo Ferreira, o empresário que viralizou nas redes sociais após ser filmado humilhando sua ex-esposa em um restaurante. Ele deu sua versão dos fatos. Hoje temos conosco Carolina Mendes, a mulher do vídeo, para contar o outro lado dessa história." Márcia se virou para Carolina. "Bem-vinda ao programa. Obrigada por me receber. Vamos direto ao ponto. Ontem Eduardo disse que você era controladora, que o perseguia, que o relacionamento era tóxico. O que você tem a dizer sobre isso?" Carolina respirou fundo. Era agora. Tudo o que ele disse foi mentira. E eu tenho provas. Um murmúrio percorreu a equipe do estúdio. Márcia se inclinou interessada. "Provas?" "Sim." Carolina abriu a pasta e tirou o primeiro documento. "Esse é o extrato da conta conjunta que eu e Eduardo tínhamos. Em 15 de agosto, 3 anos atrás, havia R$38 mil nessa conta. Dinheiro que economizamos juntos durante nosso casamento." Ela mostrou o papel para a câmera. O cinegrafista deu zoom. No dia 16 de agosto, um dia depois, todo esse dinheiro foi transferido para uma conta exclusiva no nome de Eduardo Ferreira. Eu não autorizei essa transferência. Nem sabia que ela tinha acontecido até tentar sacar dinheiro para pagar o tratamento da minha mãe e descobrir que a conta estava vazia. Márcia olhou o documento com atenção. "Você está dizendo que ele esvaziou a conta sem seu conhecimento?" "Exatamente. E quando eu confrontei, ele disse que estava protegendo o patrimônio dele de mim. Como se eu fosse uma ladra. Isso é grave." Márcia balançou a cabeça. "E você disse que precisava do dinheiro para o tratamento da sua mãe?" "Minha mãe estava muito doente. Os médicos disseram que ela precisava de tratamento urgente. Mas os planos de saúde não cobriam tudo. Eu implorei para Eduardo me ajudar." Carolina sentiu a voz tremer, mas continuou. "Sabe o que ele respondeu?"
Ela pegou o celular e abriu as mensagens arquivadas. Com as mãos tremendo levemente, leu em voz alta. Eduardo escreveu: Não é minha responsabilidade. Ela não é minha mãe. Quando eu disse que ela era minha família e eu era esposa dele, ele respondeu: Esposa que não vale nada. Arruma um emprego de verdade se quer dinheiro. O estúdio ficou em silêncio absoluto. Até os técnicos pararam de se mexer. Mas o pior não foi isso, Carolina continuou, a voz ficando mais forte. Quando eu arrumei um emprego como secretária, quando comecei a trabalhar para pagar o tratamento da minha mãe, ele me chamou de inútil. Disse que eu era uma decepção, que estava pensando em me trocar por alguém que prestasse. Ela mostrou mais mensagens para a câmera, cada uma mais cruel que a anterior. O rosto de Márcia estava pálido. Carolina, isso é violência psicológica, você sabe disso? Eu sei, mas na época, eu achava que era culpa minha, que eu realmente não era boa o suficiente. As lágrimas começaram a cair, mas Carolina não tentou escondê-las. Ele me fez acreditar que eu era um peso, que ninguém mais ia me querer, que eu tinha sorte de ter alguém como ele. E quando você se divorciou, ele ficou com tudo. Com o apartamento que compramos juntos, com o carro,